Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre como foi se formar em Economia na FRJ. Hoje vou falar sobre tudo o que você precisa saber, né? Se valeu a pena, se compensa, se eu faria de novo. Então sim, fica até o final que o vídeo tá bom. E aí, primeira coisa, esse vídeo não vai ser no formato que eu costumo fazer aqui no canal, né? Ele não vai ser um vídeo tão temático sobre teoria econômica, atualidade, não. Hoje, na verdade, a ideia é falar um pouco mais sobre a minha experiência, né? Minha vivência pessoal durante a graduação de Economia na FRJ. Enfim, passar as minhas percepções para quem possa interessar e aproveitar para me apresentar um pouquinho mais aqui para vocês, né? Para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Inclusive, aproveitando, né? Para quem não me conhece, me chamo Mariana, eu sou formada em Economia, me formei em Ciências Econômicas pela FRJ em julho de 2023. Escolhi fazer economia porque eu tinha na cabeça que eu queria trabalhar com o mercado financeiro. Então, as experiências que eu tive, né, experiências universitárias, experiências profissionais, foi pensando nisso também, né, as matérias que eu peguei durante a época da faculdade, matérias mais de análise financeira, análise empresarial, análise setorial. Durante a faculdade, eu participei da Liga de Mercado Financeiro. Além disso, as minhas experiências profissionais foi pensando nisso, né, minha primeira experiência profissional como estagiária foi na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre isso. Aproveito e deixo a recomendação para vocês verem. E aí, enfim, logo após esse meu estágio na CVM, eu trabalhei numa asset e atualmente eu trabalho na área de relações com investidores de uma empresa. Então, só uma curta apresentação para vocês me conhecerem. Isso dito, começando o vídeo. Antes de falar sobre faculdade, né, antes de entrar na minha experiência na UFRJ especificamente, eu vou aproveitar e falar um pouco sobre o curso de Economia de forma geral. Para quem não conhece, né, quem está interessado ainda não tem uma ideia do que é economia, do que é ciências econômicas. Inclusive, na época que eu entrei, né, na época que eu decidi fazer economia, eu também não tinha uma noção 100% do que era, né? Eu sabia que eu queria trabalhar com finanças, com o mercado financeiro, com empresas de forma geral, e parecia um curso que fazia sentido para eu conseguir seguir esse caminho profissional. E a própria grade do curso, né, o pouco que eu sabia, parecia casar bastante com os meus interesses, né? Eu sempre gostei muito de matemática, eu queria um curso, uma faculdade que continuasse com isso, né, se aprofundasse mais nessa parte matemática, né, não deixasse isso de lado, mas que não fosse só isso também, né, que pegasse mais a parte de história, mais a parte política, que também são temas que sempre me interessaram, eu não queria ignorar isso também, não queria desprezar. E aí a faculdade de economia pareceu combinar tudo isso. E olhando para trás, né, agora que eu sei tudo que eu sei, agora que eu já terminei o curso de economia, né, já sou economista, olhando para trás eu não me arrependo nem um pouco de ter feito economia, deixando isso claro. Inclusive, se eu tivesse que escolher de novo, se eu tivesse que passar por essa escolha de novo, de qual seria a minha graduação, de qual seria a minha faculdade, eu escolheria economia novamente, deixando claro. Acho que assim, uma faculdade que forma um profissional muito amplo, que consegue abrir um leque de oportunidades profissionais muito amplo também, que vai muito além de simplesmente mercado financeiro. Só que aquilo, agora já formada, já no mercado de trabalho, olhando para trás a gente acaba tendo percepções mais maduras que podem ajudar quem ainda está começando, né? Quem ainda está na dúvida de que faculdade escolher, de que caminho profissional traçar. E aí, falando do curso de economia. Quando a gente fala de ciências econômicas, é importante entender que a gente está falando de um curso de humanas. É um curso que tem matemática, tem estatística, tem finanças, tem econometria, tem contabilidade, né? Tem tudo isso, mas é um curso de humanas. A proposta da faculdade de economia é, de certa forma, entender como funcionam as relações humanas, né? Entender como os humanos, como a sociedade, decide organizar, decide produzir, distribuir os seus recursos escassos. É isso que a economia faz. O curso de economia estuda e analisa como os recursos escassos são aproveitados e utilizados em sociedade. Então, obviamente, você tem que ter uma base, né, de finanças, de matemática, de estatística, você tem que ter uma base de análise de dados para conseguir estudar tudo isso, entender tudo isso. Mas, para além disso, é um curso muito teórico. É um curso que fala muito sobre escassez, sobre produção, sobre consumo, sobre as forças de oferta e demanda. É um curso que fala muito sobre o indivíduo, né, o que leva o indivíduo a escolher, o que leva o indivíduo a produzir, consumir, o que leva o indivíduo a se relacionar em sociedade. É um curso que fala muito sobre sociedade, Estado, política, sobre sistemas socioeconômicos. É um curso que vai desde o aspecto mais micro, né, da relação indivíduo-indivíduo, indivíduo-empresa, empresa-empresa, até variáveis macros, até inflação, taxa de juros. É um curso que analisa tudo isso. Então, assim, em outras palavras, é um curso que é uma farofada, né? Ele mistura tudo isso, ele fala de tudo um pouco, uma grande farofa. E eu, pessoalmente falando,
falando, gosto muito dessa farofada, né? Dessa grande mistura. Porque são assuntos dos mais diversos temas, são temas muito interessantes, temas que eu acho que todas as pessoas deveriam ter pelo menos um conhecimento básico sobre, né? Sobre política, formação econômica, né, sobre as forças econômicas que, querendo ou não, ditam a nossa sociedade, né? Ditam o comportamento dos indivíduos, o comportamento social. Você tem que ter pelo menos uma noção disso. E aí sim, né? Um curso que, ao falar de tudo isso, ele acaba formando profissionais muito diversos, né? Profissionais com uma base geral muito forte, na minha opinião. Só que aí vem, por ser um curso que fala de tanta coisa, que ok, são temas interessantes, né? São temas importantes, mas ainda assim são temas que pegam muito na teoria, né? Tem vários temas extremamente teóricos. Por conta disso, ou você já entra no curso pensando no que você quer trabalhar, e aí já vai montando a sua grade, pegando as eletivas, pensando justamente em matérias que vão te agregar, que vão te ajudar no seu pós-profissional, ou depois, pós-graduação, você vai ter que correr atrás de se especializar. A grande verdade é essa. Pelo curso falar de tantos temas, né, por ser um curso que ele abrange tantas matérias, você tem que ter a autorresponsabilidade de correr atrás, né, de se aprofundar naquilo que você vai usar depois, naquilo que você pretende trabalhar com. Esse é um curso que é muito amplo, que te dá base para conseguir trabalhar com vários assuntos em várias áreas diferentes, né? Eu conheço várias pessoas que estão trabalhando com o mercado financeiro, conheço várias pessoas que fizeram economia e hoje trabalham com análise de dados, porque o curso de economia também te dá uma base para isso, né? Na parte de estatística, na parte de econometria. Tem cursos de economia que são mais puxados para programação. Conheço muita gente que saiu da faculdade de economia e que pretende continuar no meio acadêmico, que ainda está estudando, está fazendo pesquisa. Conheço muita gente que saiu e que pretende trabalhar como funcionário público, está estudando para isso, para fazer concurso. Conheço muita gente que saiu e que pretende trabalhar com política, né? Tá tentando seguir uma carreira política. Então, assim, é uma faculdade que te dá a base para seguir vários caminhos profissionais diferentes. Você tem que ter a autorresponsabilidade, você tem que ser adulto o suficiente para conseguir pegar realmente as matérias que fazem mais sentido para você e se aprofundar nisso no que dá. Se você for fazer qualquer curso, qualquer faculdade, qualquer graduação e confiar plenamente no que o professor está te falando, naquela grade, olhar só para aquela matéria e não pensar em nada mais, não pesquisar por conta própria, não ver cursos por conta própria, não olhar exatamente quais são as novas tendências, atualizações do mercado de trabalho. Se você não tiver essa gana, esse interesse, cara, a vida vai passar sem você, assim, qualquer curso, qualquer área da sua vida. Mas o curso de economia, especificamente, por ser um curso tão geral, por ser de um assunto que acaba sempre tendo atualização, tá sempre mudando, né, economia, movimentações mundiais, se você não olha por conta própria, se você não tem esse interesse, você realmente fica perdido. E tentar entrar no mercado de trabalho sem procurar saber mais por conta própria, né, sem procurar se especializar, acaba sendo muito difícil, né, bem impossível. E além dessa questão de ser um curso muito amplo, que você tem que ter a autorresponsabilidade de querer se especializar, pegar as matérias específicas para aquilo que você quer, né, além disso, no curso de economia, você tem que ter uma autorresponsabilidade maior, né? Ter um autossenso maior, um senso crítico maior, porque, como eu falei, ele é um curso de humanas. Ele não é um curso de exatas. Ele tem matérias de exatas, ele tem matérias de cálculo, de estatística, de econometria, ele tem tudo isso, mas ele também tem muitas matérias teóricas, de teoria política, de teoria econômica. É verdade que cada faculdade, cada professor, ele vai levar esses temas, enfim, esses assuntos, de acordo com a sua vertente, né? De acordo com a sua opinião, sua visão de mundo. Você poderia falar assim. Então, por exemplo, dependendo da faculdade, dependendo do professor, você pode estar aprendendo uma matéria, aprendendo um assunto, aprendendo uma teoria que você acha, né, pela forma que estão te passando, pela forma que o professor está te passando, que aquilo é consenso, que aquilo é verdade. Que essa é a visão que é difundida na academia de forma geral, que é assim que as grandes academias apresentam, né? Assim que as grandes faculdades acreditam, seguem os grandes acadêmicos. E não, na verdade, eles podem estar te passando recorte extremamente parcial, de uma vertente bem questionável, e você como aluno sem saber. Então esse é um tipo de curso, né, que por não ser uma ciência exata, por ser uma ciência humana, você tem que ter muito cuidado com isso também, né? Além da questão de ser um curso extremamente amplo, além dessa questão de que você tem que ter uma autorresponsabilidade de pensar em como você vai utilizar isso na sua trajetória profissional, né? Já montar a sua grade pensando no mercado de trabalho. Além disso, você também tem que ter esse senso crítico de que às vezes o que estão te passando é uma
uma visão parcial, uma versão distorcida. Você não pode ser Maria vai com as outras, né? Você tem que ter essa percepção de não confiar plenamente no seu professor, na sua grade, na sua instituição de ensino. Você tem que olhar por fora, olhar materiais de fora, de instituições diferentes, de vertentes diferentes, para conseguir construir uma opinião própria. E estudar o dobro para conseguir ser um profissional extremamente mais competente. E aí, entendido o curso de economia e entrando mais na questão da faculdade. É muito claro, assim, é extremamente perceptível que faculdades diferentes acabam priorizando, né, acabam dando preferência para vertentes diferentes. As grandes faculdades particulares, por exemplo, né, as boas faculdades particulares, como a PUC, a FGV, elas têm grades muito similares às boas faculdades lá de fora, né, que seriam as maiores e melhores faculdades de economia do mundo. Aí você olha para a grade, o que elas estão priorizando? Programação, né, de estatística, econometria, essa questão da base matemática que é atualmente de extrema importância. E aí, ok, é óbvio que elas dão teoria, é óbvio que elas também dão essa parte da teoria econômica, da teoria política, porque é muito importante, é economia, você tem que entender isso também para ter as bases para ser um bom economista, entender a parte teórica. Mas são faculdades que dão essa base teórica de forma muito mais informativa e de forma muito mais em linha com as grandes universidades do mundo. Elas focam nas teorias e abordagens que são plenamente aceitas no ambiente econômico, na academia econômica, que seria a principal linha de pensamento econômico e que é o mais ouvido, né, o mais validado. Então, de forma geral, a gente poderia falar que essa é a grade das melhores faculdades privadas aqui do Brasil, que são faculdades caras, né, você está pagando por um bom ensino, mas de forma geral essa é a linha dessas grandes faculdades. E aí, deixando claro que eu não estou falando de faculdade privada meia boca, estou falando de faculdade privada que é referência, diferente. Já as faculdades públicas aqui do Brasil, né, de economia, a gente pode falar que, de forma geral, elas seguem outra agenda, né, outra grade. Primeira coisa que dificilmente você vai encontrar programação, né? No caso, eu fiz na UFRJ, e a UFRJ Economia na Praia Vermelha, que é uma parte assim, que não tem tanta infraestrutura, não tem os grandes laboratórios, não tinha sala de informática, assim, de verdade. Então, não tinha aula de programação. Realmente, você não sentava num computador e tinha uma aula de como programar. Isso nunca aconteceu. O que tinha? Você via por fora, e aí tinha a Liga de Mercado Financeiro, né, que eu cheguei a participar, e aí dentro da Liga tinham grupos de programação, que os alunos, né, se ajudavam para se aperfeiçoar e aprender mais programação, tinha isso. E especificamente, durante estatística e econometria, que no meu caso foi num período home office, então que estava todo mundo em casa com seu próprio computador, nessas duas matérias a gente chegou a dar programação. Né, Estatística 2, Econometria 1 e Econometria 2. Mas aí nesse contexto do home office, e assim, num contexto que não teve nenhuma introdução. As pessoas que não procuraram saber o que era de forma independente, acho que ficaram bem perdidas. Além disso, as grades dessas faculdades, elas acabam priorizando muito mais a questão de você criar uma base teórica do que criar uma base matemática. O que é bem errado, na minha opinião, é um erro grave. Né? Tem as matérias, é óbvio que tem, mas falando da minha experiência na FRJ, eu senti falta. Assim, de ter uma grade mais balanceada, e é aquilo, você conseguia pegar nas eletivas, dar preferência para matérias mais de microeconomia, mais de análise contábil, mais de análise financeira, análise matemática, né, mais de econometria, você conseguia dar preferência para isso nas eletivas, mas mesmo assim a sensação que eu tinha é que as opções eram muito escassas. Por exemplo, não tinha nenhuma matéria de mercado financeiro. Né, mais voltado para finanças, assim, não tinha. Tinha uma eletiva que era noturna, no último horário, que não abria todo o período, acho que abria, tipo, período sim, período não. Era extremamente concorrida, então as pessoas que estavam no último período, né, que tinham mais créditos acumulados, que conseguiam pegar. Se você ainda estava mais no começo da graduação, você não conseguia de forma alguma. Enfim, a única matéria relacionada ao mercado financeiro diretamente, e que era muito básica, era sobre ações e títulos, era mais de renda fixa. No caso, chegava a falar sobre o conceito de ações, o conceito do mercado financeiro, mas era muito mais voltada para título. Tem faculdades públicas, inclusive, que dão versões suavizadas do que deveria ser dado na parte matemática, na parte financeira. Por exemplo, antes de eu ir para a FRJ, eu cheguei a ter um período na UERJ, né, um semestre, e aí depois eu fui para a FRJ trocando no SISU 2, né, no segundo semestre. E aí nesse meu período de troca, né, quando eu entrei na FRJ, eu fui na secretaria, falei lá com a moça, mostrei as matérias que eu tinha feito, justamente para conseguir cortar e não ter que refazer. E aí, uma das coisas que ela perguntou era de que faculdade eu estava vindo. Porque, por exemplo, se eu tivesse feito cálculo 1 na UF, né, que é a Universidade Federal Fluminense, o cálculo 1 deles não seria contabilizado pela FRJ.
Porque eles não chegam a passar em todos os temas, todos os tópicos que a FRJ passa no cálculo 1. Isso sendo que o próprio cálculo 1 da FRJ, em economia, já é suavizado, não chega a ser o cálculo 1, por exemplo, de uma engenharia. Por quê? Porque toda a parte de função trigonométrica com o cálculo 1, de seno, cosseno, que realmente é a parte mais interessante, mais difícil da parte da matéria, na minha opinião, mas enfim, essa parte em economia é considerado que não vai ser utilizado no resto da graduação. Então, eles simplesmente não dão. Eu fiz cálculo 1 na UERJ. E lá, não sei se vocês já foram para a UERJ, é tudo um prédio só. Então, todos os cursos estão no mesmo lugar. A faculdade realmente é uma coisa só. Então, o cálculo 1 que eu tive lá realmente foi com os professores do curso de matemática. A gente chegou a dar o curso completo. Então, assim, só alguns exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer. E, além disso, toda a parte política, toda a parte de teoria política, teoria econômica, é claramente enviesada. Na UERJ, eu lembro que os professores eles eram extremamente explícitos. Eu tinha professor que falava que ele era liberal e ele ensinava o que ele acreditava como teoria liberal. Eu tinha professor que falava que era marxista e ele só ia ensinar o que ele acreditava como a teoria marxista. Então, assim, era nesse nível. Tipo, você vai ouvir o que eu acredito e o que eu quero falar. E na FRJ, a faculdade, ela se define como uma faculdade heterodoxa. O que isso quer dizer? Que eles não seguem a teoria econômica convencional. Eles se definem assim. A percepção que eu tive como aluna, eles ficavam em muitas discussões ultrapassadas. E quando você olha para as grandes universidades americanas, elas já não falam mais de nada disso. Então, assim, é isso, Como curso eu amo economia, eu acho que é um curso muito bom, eu acho que fala de temas muito importantes, que forma um profissional muito amplo, que abre caminhos profissionais muito diferentes para a pessoa que fizer economia. Mas é isso, é uma faculdade que para você conseguir fazer bem, você tem que ser um adulto. Você tem que saber chegar em casa e estudar por conta própria, olhar teorias diferentes, olhar faculdades diferentes, olhar materiais diferentes. Tem que saber ouvir o seu professor e pensar que aquele cara não sabe tudo. Tentar entender exatamente que vertente ele está te apresentando, mas entender que é isso, é uma vertente, que não necessariamente explica a realidade. Tentar entender por que não explica. Não dá pra achar que você vai fazer uma faculdade de economia e só ouvir verdade, porque não vai. E é isso, Se você não correr, se você não for atrás, se você não aprender por conta própria, você não vai de fato aprender, você não vai ser um bom profissional. E quando você está na faculdade, o que mais tem são pessoas exatamente que nem você. Assim, que querem aprender o mais rápido possível, sair daí o mais rápido possível e entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível. Então, existem centros de estudo, existem ligas, por exemplo, liga de mercado financeiro, existe cooperação entre os alunos justamente para conseguir se blindar, pensar nas matérias que faz mais sentido, pesquisar por fora o que a faculdade não dá. Então, assim, procurem isso também. E para fechar o vídeo, eu queria falar sobre uma pequena polêmica. É que nos últimos anos ficou muito popular essa ideia de que você não precisa ter uma faculdade para ser uma pessoa de sucesso. Tudo que está na faculdade está disponível online. Você consegue pesquisar, inclusive, toda a grade da UFRJ, a grade da UERJ, os assuntos da matéria, os livros, e consegue comprar, pegar um PDF online e estudar por conta própria. Você tem acesso a tudo isso, tem acesso a vídeo, tem acesso a aulas aqui gratuitas na internet. O acesso à informação ficou muito fácil. E como, inclusive, a própria faculdade ela tem essas falhas, de grande verdade, de vários profissionais que não são exatamente competentes, então você como aluno tem que tentar compensar isso o máximo possível. Como a faculdade ela não é exatamente um órgão perfeito, essa máxima de que você não precisa da faculdade para fazer sucesso, você não precisa da faculdade para trabalhar, ela cresceu muito nos últimos anos. E de fato, assim, para conseguir trabalhar, criar uma vida digna, você não precisa ter um diploma, longe disso. Mas se você tem a oportunidade de ter um diploma, tenha. Não acreditem nesse discurso de internet que não é necessário, você consegue ter acesso a tudo online, então é melhor não ter. Eu sei que a informação hoje em dia está muito fácil, eu sei inclusive que estar no ambiente universitário não te garante o nível de informação que talvez você consiga encontrar online, eu sei de tudo isso, mas você estar no ambiente universitário abre portas que às vezes no primeiro momento não são tão óbvias. Abre porta de estágio, abre porta de conhecer pessoas, abre porta de conhecer professores que talvez sejam professores mais justos, talvez professores com maior experiência profissional. E tem muita gente, inclusive, que fala da questão de não fazer uma faculdade pela questão do custo de oportunidade. Aquilo, o tempo que você está gastando na universidade versus o tempo que você poderia estar gastando estando trabalhando. Só que
Ao estar na faculdade, você ganha chance de estágio, você ganha chance de experiência profissional, que a grande verdade é que te pedem que você esteja cursando uma graduação ou posteriormente vão te pedir um diploma. Todo mundo fala desses grandes casos, como por exemplo do Zuckerberg, né, o fundador do Facebook, sobre como ele não tem um diploma. Mas o cara estava na faculdade, o cara estava nesse meio. Ele só saiu da faculdade justamente quando o tempo dele, realmente numa empresa que ele tinha, que ele estava fazendo, que estava dando retorno, o tempo dele começou a ser valioso, começou a valer alguma coisa. Enquanto isso não acontece, a grande verdade é que o seu tempo nunca vai ser tão barato como ele é hoje. Hoje, o seu custo de oportunidade é o mais baixo possível. Você sem um diploma, você sem um emprego, você sem uma empresa, sem nenhuma experiência profissional. Então aproveita esse tempo para se especializar, aproveita esse tempo para fazer alguma coisa. O vídeo foi esse, se você gostou já deixa seu like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.